Aqui. Aê! Eu tô. Deu certo. Oi, Tudo bom? André, querido. Eu fiz a formação de healer no 14. Eu fiz no 9, não consegui acabar, e aí Hum, entrei no 14, e aí consegui acabar, mas eu não estou colocando em prática ainda. entendi. Mas o que te levou a fazer a formação? Ah, eu gosto muito dessas práticas de energização, entendeu? Ah, Eu já pratico reiki há muitos anos hum. e, e aí veio, te conheci, né? A gente está vendo algumas coisas, você aparece lá e convida e dá aquele toquezinho e a gente fica com vontade e foi que eu consegui entrar, Que legal, né? que legal. Eu Muito bom. O não tô vendo você, que aparece na sua tela? só eu. Só você? Tá, vamos fazer o seguinte. Você vai sair do Instagram, você vai sair, você vai desligar o aplicativo. Sabe quando você desliga, você fecha o aplicativo e entra de novo? E aí volta Ah, aqui, manda um oi que eu te chamo de novo, rapidinho. Normalmente isso é, resolve o problema, tá? Então sai tem, e entra de novo no Instagram. tá bom. Aí eu te chamo aqui. Vai lá. Pronto. Normalmente, assim, 99% dos casos de tecnologia, isso a gente pode trazer para a vida, quando a gente reinicia tudo, ah, não está funcionando, não está funcionando, não está funcionando, está travado, está bugando, não sei o quê, começa do zero. Começa do zero. Fecha tudo, desliga tudo e reinicia tudo. Normalmente funciona. E a gente pode trazer para a vida isso também. Espera aí, está muito complexo. Eu não estou conseguindo, eu estou bloqueado, eu estou travado. Pera, para tudo, zera tudo, começa tudo de novo. Vamos começar de novo, do zero. O que eu preciso fazer? Qual é o primeiro passo? Às vezes o problema, trazendo para a vida, o problema é a sobrecarga de informação. O problema é a confusão mental. A hora que você zera tudo, fala assim, para tudo. Vamos começar do zero. Vamos começar do começo. Qual que é o primeiro passo? E o segundo passo? E o terceiro passo? Aí a coisa flui. Então, às vezes a solução é mais simples do que parece. Em vez de tentar... Eu não sei se vocês jogavam videogame, eu gostava muito, né? Gostava muito de jogar videogame. Talvez se eu tivesse nascido uns 20 anos para frente, né? Eu nasci em 78. Se eu tivesse nascido lá pelos 2000, provavelmente eu seria um gamer. Provavelmente eu seria um gamer desses influenciadores que ficam jogando, fica milhões de pessoas assistindo. Esse era meu sonho de infância, de adolescência. Eu adorava, eu queria, só que não existia essa possibilidade. Ainda bem, né? Ainda bem, senão não estava aqui, eu estava jogando videogame, ganhando dinheiro para jogar videogame. Mas enfim, é, você vê como tudo é como tem que ser, né? Agora eu não jogo mais, não dá tempo. Tem coisas mais importantes para fazer. Mas a verdade é, não, eu ia falar do videogame pelo seguinte: no videogame, quando você está jogando, aí você tem lá, você vai jogando, tá? Fase um, passa fase, passa fase, passa fase. Chega uma hora, não é nem passa fase. Tem alguns jogos, tipo, eu gosto mais de jogos de estratégia. E tem jogos de estratégia que você fica jogando por 30 horas, o mesmo jogo, 30 horas. Se você não começa bem, não adianta. É muito mais difícil arrumar. Se você tomou as decisões erradas no início, ele te chega no meio do jogo, ou já depois de 3, 4 horas de jogo. Você vê que se você não acertou no começo, é difícil, difícil, ou vai enrolar muito. O jogo vai ficar muito mais chato, muito mais demorado, mas talvez a sua chance de ganhar é muito menor. Aí qual que é a decisão a fazer? Vamos começar de novo. Se eu não estou jogando com ninguém, contra ninguém, quer saber? Reset isso aqui, vamos começar de novo, vou começar do zero. Dane-se que eu já gastei 4 horas jogando isso aqui. Agora eu vou começar direito. Então, é a mesma coisa.
quando a gente está muito enrolado, peraí, para tudo, simplifica, está muito complexo, simplifica. Vamos começar de novo, do zero. Não é assim? Faz sentido isso? Mas isso é óbvio que tem horas que dá para fazer, horas que não dá para fazer, né? Ah, eu casei, ai, está muito complexo, vou começar do zero. Não dá, aí é melhor ir até o fim, né? Melhor ir até o fim. Mas tem coisas que dá. Às vezes uma empresa, tá, começou uma empresa, não está indo bem, pô, você está vendo que não vai para frente, fecha a empresa logo. Melhor. Um investimento, zera, toma um prejuízo e pronto. Ou uma tarefa, né? Cadê a Fernanda? Fernanda saiu, esqueceu de entrar? Alice Baja. Eu acho muito legal que eu vou vendo os nomes das pessoas entrando aqui, eu conheço muitas. Acho muito bacana. Muitas mais novas e muitas das antigas, né? Daquelas muito antigas. Acho muito joia isso. De 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás. Cadê? A Fernanda vai. Aí, agora sim. Deu certo? Ficou só eu, não ficou você, mas eu tô te ouvindo. Ué, mas a minha tela fica preta? A tua tela fica preta. É que eu não sei lidar muito com isso, né? Mas aí deve ser algum problema no seu celular. Deve ser. Mas eu tô te ouvindo muito bem. Então tá bom. Então vamos conversar assim? Vamos assim mesmo? Vamos assim mesmo. Muito bom. Muito bom. Então vamos lá, Fernanda. Você sabe fazer o teste muscular, né? Você é healer? Sei fazer. Maravilha. Me conta, o que está pegando? Eu estou com fibromialgia. Tá. Como é que você sabe? Eu estou dizendo, eu estou porque eu não tenho. Isso não me pertence, eu não quero. Perfeito. Eu não aceito. Uhum. Então, eu digo, eu estou com fibromialgia. E tá, de vez em quando aparecem alguns sintomas, está bem fraquinho por enquanto. Eu já estou fazendo o tratamento, já tem mais de ano, tratamento médico, mas eu tenho muito medo disso se agravar. E eu preciso muito das minhas mãos, né? E tá me atacando bastante as mãos, já que eu faço algumas coisas, assim, eu gosto de artesanato, então eu faço muita coisa com a mão, né? E a mão tá atacando muito e eu tô com medo de perder essa mobilidade, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? E o reiki também eu uso a mão, né? Bastante. Então, eu preciso das minhas mãozinhas funcionando. Você do corpo né? E eu inteiro funcionando. eu quero me curar. Tá. Mas você teve um diagnóstico de fibromialgia? Sim, tive o diagnóstico. Estou tomando medicação. Tá, mas a medicação é um antidepressivo, alguma coisa assim, né? Inflamatório, antidepressivo. Ele tira, alivia as dores, né? E é um antidepressivo também. Tá. Quando é que começou isso? Os sintomas começaram quando? Olha, André, isso tem muitos anos, só que nunca foi detectado, né? Mas olha, só que a minha sogra faleceu já tem uns 17 anos. E antes dela falecer, eu queixava para ela, eu dizia, eu não pode me apertar, quando me aperta o meu braço, o meu pé, alguma coisa assim, me dói muito, parece que a minha carne está podre, a minha mãe que falava isso, parece que as carnes estão podres. E ela dizia, eu sinto isso também, então quer dizer, faz muito tempo, mas só diagnosticou agora, há um ano e pouco atrás. Tá. Mas ele se agravou
desde que do diagnóstico, agravou ou não? Você já vinha investigando essa dor e não tinha um diagnóstico só? Eu sempre senti, né? E eu sempre falava para o médico, né? Que eu sentia muitas dores, para fazer mamografia mesmo, é horrível, né? Para qualquer coisa que eu ia fazer, doía. Se eu pegar que nem estudante pega caderno assim, né? Uhum. E aperta aqui a barriga, me dói. Se eu bater com alguma coisa, me dói, aquela dor demora a passar, ela demora um pouquinho, assim, é como se fosse uma esponja que eu apertasse e doeu, aí aquela esponja vem voltando para o normal dela, até ela voltar, aquela dor vai diminuindo, e aí passa. O prazo de recuperação é longo. Mas agora, meus braços e minhas mãos, eu já sinto fora dessa questão de apertar, né? Ou de bater, ou de pressionar. Ele sem fazer nada já dói. Dói. Principalmente à noite, quando eu deito. Quando eu relaxo, parece que dói mais os braços. Que interessante. Quando eu consigo fazer todo o meu trabalho, né, durante o dia, eu sinto algumas dores em alguns movimentos que eu faço, meio brusco, assim, dói, mas quando eu deito é o momento que dói mais. Tá. Vamos lá, vamos pegar aqui atrás, há um ano e meio atrás, quando você foi diagnosticada com a fibromialgia. Pegar do ponto do diagnóstico. Considerando um prazo aí de 6 meses antes disso, antes do diagnóstico, o que estava acontecendo na sua vida de estressante? Quais eram os fatores de estresse? Bom, minha mãe ficou acamada por 8 anos. Eu resido em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e minha mãe residia no Rio Grande do Sul, Pelotas. E ela ficou acamada durante 8 anos, e eu ia 2 vezes por ano, eu ia para lá para ajudar as irmãs, né, e tomar conta dela. E foi chegando, assim, nos últimos tempos, agora faz 1 ano que ela faleceu, em novembro fez 1 ano. Nos últimos tempos, a gente começou a se dar de conta que ela estava no finalzinho, né? Então, a gente ia se preparando para essa partida, né? Para essa separação. Não sei se isso agravou. Mas, assim, olhando para a sua vida, esse era o maior ponto de estresse. Era o maior ponto de estresse. E quando chegou em maio do ano retrasado, eu havia comprado passagem para ir para o Rio Grande do Sul. E aí veio a enchente, né? Veio a enchente, mas eu já estava em tratamento, né? Na época da enchente. Aí cancelaram minha passagem porque o aeroporto de Porto Alegre invadiu a água. E aí minha irmã mais velha deu AVC. E o meu sobrinho, em Porto Alegre, a casa dele encheu. Só a dele, de mais ninguém da família. E quando eu soube que a minha irmã tinha tido AVC, à noite, minha irmã me deu a notícia e eu perdi a memória. Desse momento até o dia seguinte, a 1h da tarde. Quando eu recuperei a memória, eu estava no hospital. Mas eu já estava fazendo o tratamento da fibromialgia. Mas essa questão de ter perdido a memória também ficou bem preocupante, né? Mas o médico a memória foi com o impacto da notícia da sua irmã ter tido AVC. Exatamente. E assim, como eu estou sempre disposta a ajudar, a qualquer hora, a qualquer momento que alguém me pede ajuda,
ou fala que está passando um problema, eu sempre mando energização, eu sempre... E uma amiga minha, que é médium, ela disse, olha, Fernanda, você dividiu o problema da sua irmã com você no momento que você estava fazendo a energização para ela. Mas eu não me dei de conta disso, eu não sei. Eu nem lembro que eu recebi essa notícia da doença dela, né? Porque perdi a memória e depois eu recuperei, no outro dia eu recuperei. Sim, sim. Mas nesse período que eu fiquei desmemorizada, eu não lembro nada do que aconteceu. Nem faço questão de querer lembrar. O que pode ter acontecido aí foi um impacto emocional muito forte. Seu subconsciente bloqueia tudo para não ter que lidar. Pô, eu não consigo lidar com isso agora. Então, desliga, apaga. Pronto. Porque aí apagou, não tem que lidar. Né? É uma forma de se proteger. Realmente, Exato. é um impacto muito forte, é um trauma. E foi tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. Foi tudo ao mesmo tempo, então foi bem difícil, né? Mas essa questão da fibromialgia tá assim, eu tô ficando bem preocupada, porque eu tenho medo do futuro, né, André? Porque dizem que a tendência é só piorar, né? E esses dias eu fui fazer um trabalho, fui pagar umas contas no computador, no escritório do meu filho, e me deu um choque na mão, né? Nesse braço aqui, me deu um choque, e eu fiquei assim, me sentindo muito mal, porque eu digo, meu Deus, está começando a ter outros sintomas, né? Sim. Diferentes. Sim. Então, eu tenho muito medo de chegar Olha, uma hora... Eu acredito, minha crença, tá? Eu acredito que tem solução. E não é um negócio assim, ah, meu Deus, tão difícil assim. Só acertar a raiz, acertar o ponto certo. Mas vamos lá. Eu não acredito que é uma coisa que... Não, definitivamente, tratamento com um anti-inflamatório. O anti-inflamatório, ele só vai servir, mas se o negócio continua inflamado, continua inflamando, se é uma inflamação crônica, o anti-inflamatório só mantém, não tanto, né? Dá uma aliviada. Remédio para dor, dá uma aliviada na dor, mas se o negócio está apertando, também não vai resolver a causa da dor. O antidepressivo é meio tipo, calma, porque já que não tem o que fazer, já que você está fudido, então pelo menos fica anestesiado para não sentir tanto ruim. Sim. Mas também não resolve o problema. Então, o tratamento de fibromialgia não é um tratamento de cura, é um tratamento paliativo. Não é? Segundo, não é um tratamento paliativo. Não está buscando resolver o problema, a raiz do problema. O neuro me mandou procurar um psicólogo. Eu acabei que procurei uma vez, mas lá na clínica onde eu vou, só tinha para esse ano, eu acabei não marcando. Porque eu também acho que é possível uma cura através da energização. Eu tenho um ponto bem específico na minha vida, André, é que eu tive que me separar da minha família. Quando foi isso? Foi em 88. Em 88. Em 88, eu terminei um noivado de 10 anos, né, um namoro de 10 anos, faltava mais ou menos uns 4 meses para casar, e eu terminei o noivado e foi bem tempestivo, assim, foi bem problemático, e eu tive que sair da cidade por conta desse término do namoro, né? Porque senão eu não ia me ver livre daquela situação nunca. Então eu vim embora para o Rio de Janeiro. E isso hoje eu estou conseguindo aceitar um pouco mais. Mas eu sempre sofri muito pela separação da minha família, né? Mas aí eu constituí família aqui também, tenho muitos amigos, a família do meu marido é uma família muito grande, muito boa, né? E os meus amigos aqui são ótimos, então eu me achei um pouco, né? Mas ainda dói. Você tinha
quantos anos, em 88? Eu tinha 23 para 24, por aí. Vou fazer 62. Tá. E essas dores começaram quando você falou que a sua sogra faleceu há 17 anos e já doía. Eu já tinha essas dores, As dores vêm desde quando? De antes eu não me lembro, não. Hum. Eu tive uma crise de labirintite também, há muitos anos atrás, muitos anos. 96 por aí. Eu tive uma crise de labirintite muito forte, assim, veio do nada. Né? E aí depois foi o que mais causou foi essas dores, mas só agora que foi detectado, né? Uhum. Tá. Entendi. Você se considera uma pessoa ansiosa? Me considero. Tento ao máximo. Mas eu estou sempre... incomoda? O que te deixa nesse estado de alerta? Ai, André, olha, nem sei te dizer, assim, muitas coisas. Eu tenho muito medo de ficar doente, porque eu tenho um filho só, né? Então, às vezes, ele me vê comendo certas coisas, ele, mãe, pelo amor de Deus, não come isso, você vai ficar doente, eu sou sozinho, como é que eu vou te cuidar? Aí a minha nora diz, não, mas eu vou te cuidar também. Eu só tenho eles os dois, né? Então, eu tenho muito medo, né? De ficar doente, ficar acamada, né? Isso é o que mais... Eu tenho muito medo da dor, né? Eu sou muito para dor. Depois que eu tive meu filho em parto normal, eu pesava 34 quilos quando eu fiquei grávida e eu tive parto normal, aí eu nunca mais me senti apta a sentir qualquer dor, não consigo. Isso me apavora demais. Dor física. Sim. Né? Entendi. Vamos trabalhar, então. Vamos trabalhar. Agora, essa ansiedade, né, só para fazer um parênteses aqui, a ansiedade gera tensão muscular. A ansiedade, o estresse, né, essa ansiedade gera uma tensão muscular. Você fica... Você enrijece os músculos por conta da ansiedade. E os músculos enrijecidos estão sendo... Né, eles não se recuperam. E aí gera essa ruptura, né? Quando você vai usar um músculo, você faz microfraturas no músculo, microlesões. E aí, exatamente essas microlesões, quando o corpo está em descanso, que repara e o músculo cresce. Então, o crescimento... Então, se você não usa, o músculo definha, né? Ele atrofia. Se você usa, você vai para academia. O que você vai lá fazer? Puxar ferro, puxar peso. Você está causando um estresse na musculatura. Um estresse, eu quero causar esse estresse, porque é esse estresse que vai fazer ele crescer. Então, eu vou lá, faço uma série lá de 20, carregando lá 10 quilos. Pronto, fico lá, 20 vezes. Aquilo lá vai doer, vai machucar o músculo, vai causar essas micro lesões. E aí eu fico um dia ou 2 dias sem usar esse músculo. Aí o músculo vai lá e se repara. E quando ele repara, ele cresce, ele fica mais forte. Aí depois eu vou lá e faço o estresse ele de novo. E aí eu descanso e ele fica mais forte. Agora, o que acontece com o estresse? Você está o tempo inteiro. Você não dá tempo dele se regenerar. E é o tempo inteiro. E esse estresse e essas fraturas, essas lesões, inflamam. Então, a inflamação vem disso. Se você está constantemente, e não é por um dia, por uma semana, por um mês, se você está há anos, é a mesma coisa. Você pega aqui, quanto custa esta varinha? Quanto custa, não? Quanto pesa essa varinha? Sei lá, ela deve pesar 30 gramas, 50 gramas. Aí eu coloco assim, tá leve? Não, tá super leve. Tá me lesionando o músculo? Não. Fica aqui 1 hora com isso assim.
Fica um dia inteiro, 24 horas com isso aqui. Eu acho que meu braço cai. E é exatamente isso. Mas agora pensa em ficar 10 anos com isso assim. Não tem como não estourar toda a musculatura. Isso que causa a fibromialgia. Então, esse estresse gera essa tensão. Aí é entender o que está causando esse estresse, o que está causando, qual que é esse medo que está por baixo, esse medo que está em plano de fundo, está em segundo plano. Não é aquele medo do, meu Deus, eu vou ser assaltado. Meu Deus, as contas, não é aquele medo evidente, claro, mas tem um medo de fundo. Então, são esses medos que fazem o tempo todo você ficar em alerta, o tempo todo ficar, puta merda, qualquer coisa pode foder aqui. E aí você enrijece. E aí você fica assim, uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não tem como. E aí você não descansa, você não relaxa. Se você não relaxa, não dá tempo do teu corpo regenerar. Então, faz sentido isso? Então, essas feridas emocionais, esses traumas que aconteceram lá atrás, se eles estão lá e eles estão gerando, eles estão desencadeando um medo constante, esse medo constante deixa você em estado de alerta. Porque quando você está com medo, você fica o tempo todo olhando, né? Coloca você no estado de luta ou fuga. Espera aí, o que vai acontecer? A qualquer momento pode acontecer uma coisa ruim. E aí você não dorme bem, aí não repara, seu sistema imunológico sofre, aí tem todo um efeito cascata nisso, por causa, às vezes, de um trauma que não foi resolvido. Então, vamos lá. Só um parênteses aqui para explicar qual que é a minha lógica por trás da fibromialgia, quando eu falo assim, e ninguém está tratando isso. Acho legal quando o teu neuro fala assim, procura um psicólogo. Porque é um tratamento, a ideia é, o psicólogo, a ideia é buscar isso. O problema é que vai demorar 5 anos para achar. Mas pelo menos está no caminho. Pelo menos está seguindo. Não é só remédio que vai resolver. Na verdade, uma psicoterapia pode resolver, né? Então, vamos lá. Calibra seu teste muscular, Fernanda. Eu vou me conectar com você. Calibrado. Ok, segura aí. Pronto. Então, testa agora. Eu sei qual a sensação de ser completamente amada. Não. Não. Então, vamos instalar. Testa agora, Fernanda. Eu sei qual a sensação de ser completamente amada. Sim. Sim. Bem melhor, né? Testa, eu sei qual a sensação de amar completamente. Sim. Ótimo. Eu sei qual a sensação do amor incondicional. Sim. Eu sei qual a sensação da alegria. Não. Vamos instalar.
Ui, faltou luz. Espero que a nossa conexão não caia. Você deve estar no 4G, no 5G do celular. O que eu Não, estou te vendo tá bem. tá bem. Testa agora. Você consegue continuar? Estou conseguindo. Tá bom. Então, testa. Eu sei qual a sensação da alegria. Sim, Ótimo. Eu sei qual a sensação de receber e aceitar uma cura. sim. Ótimo. Eu Vou- sei qual a sensação de receber e aceitar um milagre. Sim, Eu mereço o amor do Criador. sim, Perfeito. Testa. Estou tendo a experiência de fibromialgia. sim, Sim. Eu preciso da fibromialgia. sim. Ok? Primeira resposta que vem na cabeça, por que você precisa disso? Para sofrer? Ok? Testa então. Eu preciso sofrer. Sim. Por que você precisa sofrer? Talvez porque eu não tenha sido uma boa pessoa no passado, né? Nas outras encarnações. Uhum. Eu digo que essa divisão, talvez eu tenha sido um senhor de escravo. É a brincadeira que eu falo, né? Mas pode ser que tenha sido mesmo, né? Eu digo, eu acho que eu separei muito as famílias e hoje eu estou passando por essa experiência de separação, né? Quando eu estou lá no Rio Grande do Sul, eu quero que meu marido, meu filho e minha nora estejam comigo. Quando eu estou aqui, eu quero estar lá, né? Só que Com um a dia pensando nisso, sua família original. É isso. é, Tá. isso. Só que um dia pensando nisso, eu cheguei à conclusão assim, bom, Deus pode resolver isso para mim. Ele pode me tirar a família menor. E aí eu vou ficar com a família maior, que seria me tirar meu filho, minha nora e meu marido. E aí eu digo, não, eu não vou sofrer mais por causa disso, não. Eu comecei a diminuir. E tive uma conscientização, entendeu? Eu comecei a diminuir essa ansiedade de estar lá, estar aqui, estar lá, querer estar com as duas coisas ao mesmo tempo. Hum, E parece assim, que deu uma relaxada nesse sentido. hum, entendi. É, testa. Eu preciso sofrer para reparar meus erros. Agora deu não. Não. Eu preciso sofrer para aliviar a minha culpa. Sim, Sim. É, você tem consciência do que você tem culpa, do que você carrega. Não precisa nem falar o que é, mas você tem consciência do que é que você carrega de culpa? tem. Tem? Tá bom. Então vamos fazer o seguinte. A pessoa ou as pessoas que eu machuquei ou que eu errei me perdoam. Testa isso. Não. Não? Vamos instalar esse perdão? Vamos.
agora. Eles me perdoam. Sim. Sim. Testa, eu me perdoo. Eu me perdoo. Sim. Sim. Você acredita em Deus? Você tem alguma crença nesse sentido? Acredito. Então, testa, Deus me perdoa. Deus me perdoa. Sim. Sim. Testa. Eu libero completamente essa culpa agora. Sim. Sim. Eu aceito perdão. Sim. Eu estou livre da punição. Sim. Sim. Testa, eu preciso sofrer. Eu preciso. Não. 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 Testa, eu preciso da fibromialgia. Não. Não. Eu sei viver sem fibromialgia. Sim. Eu sei quem sou sem fibromialgia. Sim. Ótimo. Testa, estou mantendo o trauma da separação da família. Não mais. Não mais. Eu sei a diferença entre mim e minha família. Sim. Eu sei isso pela perspectiva do Criador. Sim. Eu sei como viver sem minha família. Não. Vamos instalar? Esta agora. Eu sei como viver sem minha família com graça e facilidade. Sim. Eu sei qual a sensação disso. Sim. Estou confortável em viver distante da minha família. Sim. Eu tenho medo de ficar longe da minha família. Sim. Vamos tirar isso? Testa agora.
Não. Não. Eu tenho medo de sentir dor. Sim. Vamos tirar? Testa agora. Não. Não. Testa. Meio, Estou mantendo trauma. Oi? meio apertadinho, não, mas... Tá. Testa. Eu mantenho trauma do parto do meu filho. Não. Não. Tá bom. Eu me orgulho bastante, mas foi dolorido. Sim, porque eu quis levantar isso porque o medo da dor poderia vir de ter sentido tanta Uhum. dor naquele momento. Mas, Sim. então, mas tá tudo bem. Testa agora. Eu tenho medo da morte. Não. Não. Eu sei como viver no presente. Sim. Eu sei qual é a sensação disso. Foi? Foi? Eu sei qual a sensação de viver no presente. Sim. Sim. Eu posso relaxar. Sim. Você dorme bem? Não. Eu durmo muito tarde, eu durmo na madrugada e depois acordo muito tarde. Ah, tá, mas você E dorme. aí eu me viro muito à noite. Toda vez que eu me viro, eu viro o travesseiro. E, claro, também agora nós estamos no calor aqui no Rio de Janeiro, né? Uhum. Mas nunca dormi bem, não. Hum, tá. Bom, é possível que você comece a dormir melhor agora. Você está relaxando. Então, o dormir muito tarde deixa eu dormir a hora que eu estou nocauteado de cansaço mesmo, porque É, senão eu vou deitar, é isso. Senão eu vou deitar e vou ficar pensando. Então, deixa eu dormir a hora que realmente esgotar a energia, acabar a bateria. E aí vai. exato. Tá. Então tá. Então, testa agora. Eu estou pronta para me curar completamente da fibromialgia agora. Sim, Eu posso me curar completamente agora. sim, Eu sei como me curar da fibromialgia agora. sim. É seguro para mim me curar da fibromialgia. É seguro Oi? para mim, é seguro para mim me curar da fibromialgia. Sim, Eu sou capaz de me curar da fibromialgia. sim, Eu mereço me curar da fibromialgia agora. sim, Eu aceito a cura da fibromialgia. sim.
Sou grata por essa cura. Sim. Ok. Então, eu vou fazer um envio de energia de cura para fibromialgia, para ansiedade, para o estresse, para o sono, para inflamação, para tudo. Tá bom? Segura aí. Gratidão. Fernanda, Oi? testa agora as mãos, as articulações, aperta o braço, vê como é que tá. Ai, André, minha conexão vai cair. Mas a gente já terminou. Só quero saber de você, como é que tá agora? Se você mexer as mãos, os braços, apertar os braços, como é que fica? Apertar, não estou sentindo nada. Agora, levantar o braço ainda, levantar o braço ainda tá, mas aí eu acho que já é outra coisa. Eu acho que já é o ombro, né? Eu Hum, carreguei muito peso na adolescência. Mas, tá. assim, Mas aquela dor de eu sinto. apertar e falar, acho que a carne está podre, não está É, doendo mais. não, Tá bom. Deixa eu só mandar. Então, eu vou fazer o seguinte: vou mandar a cura para o seu ombro e a gente fecha, tá bom? tá bem. Fechou, peraí. Pronto, fechou. Testa o ombro aí, vê como é que ficou. Olha.
De 10 está 1. Melhorou? Uhum, muitos. E vai melhorar na E vai melhorar ainda continuidade. mais. Sim, Vai. é isso aí. Maravilha, André, Fernanda. gratidão. Muito bom, muito bom. Obrigado. Gratidão. Gratidão. Me dá Tá? um feedback depois, daqui uma semana, mais ou menos, como é que você está? Gratidão. Legal. Obrigado, Fernanda. Não fecha o teu programa, não. Ontem eu vi alguma coisa você falando que o programa não estava tendo audiência, e eu digo, não, agora eu vou entrar, e entrei a primeira vez Olha, e consegui, né, que que você joia. me fizesse esse sentimento Era para ser, milagroso. era o seu Era para dia. ser. Muito bom. Valeu, Gratidão, Fernanda. André. Obrigado. Valeu, Tchau, obrigada. tchau. Até a Um beijo no próxima. teu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aê, Lele! Essa foi boa, hein? Aí, essa valeu a pena. Pois é. Quem pegou o gato aí? Conta aí, quem pegou o gato? Fibromialgia é uma questão, muita gente tem, né? Tem muita reclamação, muito pedido de fibromialgia, mas você repara que, no fundo, é simples. Não é fácil, né? Tem que saber o que está fazendo, mas é simples. É só achar a raiz do problema, corta a raiz, né? Pega o tigre e resolve o problema. Acabou. É simples. Psicoterapia é legal? É legal. Mas você vai achar tudo isso, vai resolver tudo isso em uma sessão? Ou duas, ou três? Não. Não. Né? Provavelmente não. Então, mas sem dúvida, é, essa é uma doença clássica que tem que ser tratada com psicoterapia. Né? Não, definitivamente não está no físico o problema. Essa definitivamente, né, por definição, não tem a raiz no físico. Então, muito bom. Pessoal, valeu. Fechamos aqui. Lembrando, amanhã, quinta-feira, temos aula da cura da conta bancária, tá? Então, se você não se inscreveu ainda, entra lá no grupo, se inscreve. Se você não está sabendo, se o pessoal puder colocar aqui no chat do YouTube o link da aula da cura da conta bancária, coloca aqui, tá? Se você está no Instagram, manda mensagem para mim pedindo o link para eu entrar na aula amanhã, tá bom? É isso aí. Então, fechamos. Nos vemos amanhã no Caça ao Tigre 475. Amanhã tem mais, tá bom? Valeu, turma. Tchau, tchau. Até amanhã.